Olá a todos, este é o Instituto Newton Sebraga através de sua playlist Trebuchet da Tecnologia. Nesta playlist eu comento as notícias que correm na mídia e que possam ser de interesse para os nossos seguidores, né? Sempre dando um toque pessoal, uma explicaçãozinha adicional, que às vezes na mídia que é dirigida ao grande público, eles não se preocupam em dar, ou talvez nem mesmo tenham um conhecimento para fazer isso. A notícia que nós colhemos, ela corre na internet nesse mês de junho de 2022, então elas têm um valor aí por uns meses, né, porque ela é importante, né, e que a gente vai comentar aqui. Nós vamos falar de uma nova tecnologia de impressão 3D que usa ondas sonoras. Vocês sabem que um dos grandes problemas da impressão 3D é o fato justamente de ser tridimensional e a gente tem que dividir o objeto que a gente vai imprimir em fatias. Então, na tecnologia tradicional, o que a gente faz é ir montando o objeto em camadas. Cada camada representa, vamos ter como se fosse a linha de uma imagem, só que tridimensional, e elas vão se sobrepondo até que a gente tenha o objeto pronto. Vocês já imaginaram a possibilidade de você ter uma impressão única, sem a necessidade de você fazer a coisa em camadas? Pois é, foi o que os pesquisadores da Universidade de Concórdia, no Canadá, conseguiram. Eles propuseram uma tecnologia bastante interessante que aproveita um fenômeno bem conhecido das ondas acústicas, que é a cavitação. Quando você tem uma hélice, por exemplo, girando no meio de um fluido, por exemplo, na água ou no ar, quando ela supera certa velocidade, aparecem bolhas ou regiões de vácuo. Então, vocês já viram que uma lancha, quando ela tenta sair em alta velocidade, a hélice gira em falso e borbulha em volta dela. Formam-se borbulhas e a lancha praticamente não sai do lugar. Isso é o fenômeno da cavitação. As limpadoras ultrassônicas usam esse fenômeno, porque elas aplicam ondas ultrassônicas num produto, num material sujo, e formam-se bolhas, certo? De ar ou de vácuo nesses locais em que há sujeira, e essas bolhas expulsam a sujeira. A ideia deles é o seguinte: eles utilizaram um material líquido, que é o polidimetilananoxo, vou repetir a palavra, é o PDMS, é que eu não estou conseguindo ler à distância, polidimetiloxano. Esse material, em estado líquido, ele tem uma propriedade interessante. Quando a temperatura dele varia levemente, no local em que ela variou, formam-se regiões sólidas, ele se solidifica. Então, essa solidificação ela ocorre numa faixa de 14 a 26 graus. Vocês podem ver depois na descrição o link para a notícia original. O que significa isso? Que se eu aplicar duas fontes ultrassônicas, no local em que ocorre uma interferência ou incidência das duas ondas ultrassônicas, ocorrem regiões em que nós temos alta e baixa pressão e a temperatura se modifica. Então, pode ocorrer nesse ponto a solidificação do material. Então, eu consigo, através da aplicação de ondas sonoras no material líquido, eu consigo produzir pontos de solidificação dentro dele em regiões tridimensionais. Eu posso dar as coordenadas dos feixes ultrassônicos e determinar assim, em 3 dimensões, o ponto em que eu preciso de uma solidificação, que eu preciso de um ponto material daquela substância formando o objeto que vai ser impresso. Então é uma coisa interessante, vocês podem pegar uma cuba com esse líquido, ligar os emissores ultrassônicos a um programa que faça a varredura e ir formando os pontos tridimensionais que geram o objeto numa certa sequência, e o objeto se forma inteiro tridimensionalmente dentro do líquido. Vocês já imaginaram as possibilidades de aplicação para o futuro? Conforme os pesquisadores estão prevendo, vai ser possível, por exemplo, você injetar no corpo de um paciente esse líquido, e aí o órgão que tem que ser formado, vamos dizer uma prótese, ela é formada quando você aplica ondas sonoras em volta desse paciente.
você tem a localização tridimensional dos pontos. E assim você pode formar, por exemplo, uma prótese, um osso, ou vamos dizer, um outro órgão, certo? Sem a necessidade de abrir o paciente, sem a necessidade de inserir o objeto que você deseja implantar. O objeto é formado dentro do paciente. Vocês já imaginaram, né? As possibilidades que essa tecnologia, quando ela estiver completamente desenvolvida, o que ela pode oferecer? Ela vai poder oferecer o quê? A possibilidade de você ter lá uma cuba, certo? Dentro da sua impressora 3D, em que você joga um líquido, você aplica através dos transdutores o padrão do objeto que deve ser impresso, e no final do processo você simplesmente tira a cuba, despeja o líquido e fica o objeto pronto lá dentro. O líquido, eventualmente, é lógico, vai poder ser aproveitado outra vez, com um volume um pouco menor, porque vai ser retirada a parte que solidificou, para você criar outros objetos. É a tecnologia do futuro. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e inscrevam-se no nosso canal. E para mais informações, vocês têm a notícia original em inglês da própria universidade em que foi feita a descoberta, para que vocês tenham mais detalhes. Até mais!